do poder. Entenda o jogo por trás das manchetes. Nos últimos dias, o caso Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, acusado de envolvimento em trama de tentativa de golpe, ganhou um componente novo e de grande potencial impacto. O órgão de controle de fronteira dos Estados Unidos, o CBP, Customs and Border Protection, divulgou que não consta evidência de que Felipe Martins tenha entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, justamente a data em que vinha sendo utilizada no Brasil como fundamento de risco de fuga para manter a sua prisão preventiva. Esse comunicado confronta diretamente uma das provas documentais mais sensíveis usadas pelo ministro Alexandre de Moraes no processo, um registro migratório estrangeiro, nota do CBP que admite que o registro era impreciso e que a inclusão dele nos sistemas foi objeto de investigação. Paralelamente, Moraes revogou sua decisão que havia destituído os advogados de Martins, e admitindo-os e concedendo o prazo para que apresentassem as alegações finais. Também foi divulgada uma petição manuscrita de Martins ao STF, pedindo que seus advogados voltassem ao caso. Essa combinação, contestação externa de peça-chave probatória, mais recuo institucional no processo, aumenta a pressão política judicial e simbólica sobre Moraes. Quais seriam as consequências potenciais para Alexandre de Moraes? A situação coloca o ministro sob uma luz complexa, ao mesmo tempo que seus aliados defendem que ele age no cumprimento do dever constitucional de investigar, punir eventuais tentativas antidemocráticas. Opositores e críticos passarão a usar esses fatos como argumentos de excessos, parcialidades ou falhas processuais. Algumas consequências prováveis são: fragilização da solidez de parte da acusação, decisão judicial. Se um elo como a alegação de que Martins teria viajado aos Estados Unidos se mostra frágil ou errado, isso vai abrir caminho para recursos de nulidade, impugnações de provas, alegações de cerceamento ou até pedidos de revisão do processo. A defesa já vem aproveitando para requerer nulidade total ou suspeição de ministros. Desgaste institucional e reputacional. O fato de uma instância estrangeira corrigir um registro usado em decisão brasileira coloca sob questionamento a diligência, a verificação prévia de documentos e até a credibilidade das decisões que dependem de dados externos. Isso pode alimentar narrativas críticas de que Moraes age com parcialidade ou autoritarismo. Bem, há também o risco de repercussão internacional e diplomática. A nota do CBP insiste que a informação usada por Moraes era imprecisa e que será investigada internamente. Isso transforma o caso em algo com potencial repercussão para as relações Brasil e Estados Unidos, sobretudo porque Moraes já sofreu sanções por parte dos Estados Unidos sob lei Magnitsky. A pressão para efetivar mecanismos de controle ou responsabilização parlamentares ou atores políticos poderão reforçar pedidos de abertura de investigação, de conduta ou mesmo processos de impeachment ou punição administrativa contra Moraes, ainda que sejam difíceis constitucionalmente. Já se houve esse tipo de discurso em alguns setores. A questão do amplo escrutínio da sua conduta em casos correlatos, esse caso tende a gerar um efeito dominó de questionamentos sobre outras decisões polêmicas dele, como nos inquéritos envolvendo aliados de Bolsonaro, uso de medidas cautelares, remoção de sigilos e etc. Se falhas forem demonstradas aqui, críticos usarão como precedente. Vale lembrar, o risco de avaliação política mais forte em vez de puramente judicial, mesmo que formalmente não haja sanção ou remoção, Moraes pode sofrer desgaste político que enfraquece sua autoridade simbólica na corte, na opinião pública ou diante de eventuais rivalidades institucionais. Bem, é importante ressaltar uma opinião entre equívocos institucionais e risco ao equilíbrio. Eu vejo o episódio como um ponto de inflexão. Até então, grande parte da narrativa girava em torno da força do aparato judicial contra supostas tentativas de golpe. Agora surge uma falha concreta reconhecida publicamente por um órgão externo que expõe fragilidade técnica e potencial de extorsão. Não me parece exagero afirmar que Moraes, mesmo agindo com bases institucionais
fortes no enquadramento da lei, permitiu ou aceitou correr risco de se basear em dados pouco verificados. Em matéria de justiça, a credibilidade vale muito, e quando a decisão depende de provas externas, especialmente de outro país, cabe extrema cautela. Entretanto, não creio que esse caso por si vá causar remoção ou queda de morais no curto prazo. O STF tem meios institucionais robustos e ele tem respaldo entre colegas que veem como necessário um judiciário firme contra decisões, crises autoritárias. Certamente seu capital de autoridade sofrerá desgaste e a sombra desse episódio caminhará com ele em futuras decisões.